Olá, sejam bem-vindos a mais um programa ID na sua TV Câmara Aracaju. Eu sou Luciana Gonçalves e sempre vamos trazer entrevistas com temas interessantes e entrevistados de honra para você que nos assiste, seja pela TV Câmara ou por nossas redes sociais. E no programa desta segunda-feira, nós vamos conversar com Jorge Carvalho, ele que é jornalista e professor, além de fotógrafo amador. Além disso, ele também já exerceu diversos cargos de gestão na educação no estado de Sergipe e é com ele que nós vamos conversar agora. Olá, Jorge. Olá. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa ID Aracaju. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. A honra é minha receber o convite para vir aqui conversar com você. Muito obrigado. Como eu falei com você nos bastidores, não tinha como não convidar Jorge para essa temporada do programa ID Aracaju, que nós estamos falando sobre educação, né? Sobre pessoas que contribuíram, que contribuem e o que tem a contribuir ainda na educação aqui do estado de Sergipe. E você foi citado por duas grandes professoras que nós já entrevistamos aqui, que foi Marieta Barbosa e Márcia Valéria. As duas falaram da sua contribuição para a educação aqui no estado e na história de vida delas também. Não, temos que chamar o Jorge Carvalho para ser entrevistado aqui no ID Aracaju. São duas amigas generosas, eu direi assim, né? Eu convivi e conheci as duas nos anos 80. Em 1985, eu participei da campanha de Jackson Barreto para prefeito de Aracaju. Foi a primeira eleição para prefeito depois da ditadura militar. Jackson ganhou e em janeiro de 86 tomou posse. E, para surpresa geral, me convidou para ser secretário de Educação do município de Aracaju. Digo surpresa geral porque eu tinha 29 anos de idade, nunca tinha exercido nenhuma função pública. Sua primeira função como gestor, então. Exatamente. Já foi como gestor? Já foi como gestor, né? Eu tinha trabalhado um pouquinho antes na Secretaria de Educação do Estado, mas como técnico, né? Como professor fui convidado para participar de um trabalho técnico na Secretaria de Educação do Estado por um amigo saudoso que já se foi, chamado Luiz Antônio Barreto, né, que trabalhava lá nessa época. Mas aí depois eu fui cuidar de minha vida profissional e fui surpreendido em dezembro de 85, quando o Jackson Barreto fez esse convite para 1º de janeiro de 86, assumi a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. E quando eu assumi, conheci uma estagiária estudante de pedagogia chamada Marieta, né? A professora Marieta Barbosa de Oliveira. E comecei a trabalhar com ela. Marieta, uma moça de muito brilho, muito inteligente, logo passou a ocupar cargos comigo na Secretaria de Educação e daí ela fez uma carreira vitoriosa como profissional de educação. A última vez que trabalhamos juntos foi no período de 2015 a 2018, quando outra vez com o governador Jackson Barreto eu fui convidado a ser secretário de Estado da Educação e convidei Marieta para ser a secretária adjunta, né, e ela trabalhou comigo nesse período e saiu antes de terminar o período, porque foi convidada para ser secretária de Educação do município de Socorro. Márcia Valéria, lá na Secretaria Municipal de Educação, em 86, uma das iniciativas que eu tomei foi organizar um concurso público. Foi um grande concurso público que a Prefeitura de Aracaju organizou naquela época, e uma das pessoas que obteve a aprovação com êxito, chamando a atenção num dos primeiros lugares, foi exatamente Márcia Valéria. E eu convidei Márcia para trabalhar na secretaria e daí surgiu uma grande parceria profissional e também uma grande amizade. E depois Márcia fez a carreira dela, alçou voo próprio também com muito brilho, foi secretária municipal de Educação em Aracaju, foi secretária de Estado adjunta em Sergipe e foi secretária de Estado da Educação em Alagoas. Tamanha a repercussão do trabalho que ela teve aqui, exerceu funções de consultora na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na Secretaria da Educação do Estado do Paraná. Então são duas pessoas que são amigas, né, duas profissionais competentes e pessoas de muito brilho. Por isso eu fico muito orgulhoso
de ter sido citado por elas, e a elas quero agradecer a lembrança. Então você foi uma pessoa que a gente vê o sucesso dessas duas professoras hoje, né, na carreira tanto pessoal quanto profissional, a contribuição que elas deram para o nosso estado deve ser a você, né? Não, ter descoberto e lapidado esses diamantes. Eu inverteria, eu diria, eu sou uma pessoa de muita sorte na vida, porque encontrei duas mulheres muito competentes no começo da carreira profissional. Elas é que me ajudaram e eu é que devo a elas, porque se eu conseguir fazer alguma coisa no campo, elas têm uma colaboração muito grande. Mas descobrir os diamantes, né? Entendeu? Tem um olhar bem perspicaz para descobrir. É que, na verdade, o brilho delas é tão grande que a luz feriu meu olho, feriu minha retina. Aí não tinha como escapar disso. Ô Jorge, me tire uma dúvida. Você já era jornalista quando ingressou nessa carreira educacional ou foi invertida? Não, eu já era jornalista, veja. Eu, em 1972, eu fui trabalhar como revisor no jornal Diário de Aracaju, né, que era o jornal dos diários associados aqui em Sergipe, um jornal importante. Eu, chegando à maioridade, era estudante, secundarista ainda, mas era muito bom aluno em língua portuguesa, fiz um curso e lá fui descoberto e fui levado para o Diário de Aracaju, que tinha dois diretores, um diretor experiente, importante, que era o diretor-geral do Diário de Aracaju, o jornalista Raimundo Luiz, que é uma grande figura do jornalismo sergipano, né? Hoje um homem com mais de 90 anos de idade, mais lúcido e uma figura fantástica. E trabalhava lá também como editorialista o jornalista Luiz Eduardo Costa e trabalhava como chefe de redação o jornalista Teotônio Neto, jovem jornalista à época. Então eu tive a sorte de encontrar com essas três figuras. E com eles três, eles à época a profissão não era regulamentada, né, não precisava ter curso superior para exercer a profissão, e eles me botaram para fazer alguns cursos de redação, de técnicas de reportagem, de técnicas de jornalismo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Teotônio Neto sempre gostou muito de estimular as pessoas por esse caminho, e foi ele um dos principais responsáveis. E poucos meses depois, eu fui descoberto por um cidadão chamado Luiz Antônio Barreto, que era o editor do jornal Gazeta de Sergipe. Né? Na época, Orlando Dantas era o diretor-geral do jornal, Ivan Valença era o diretor de redação, o chefe de redação, e Luiz Antônio era o editor. E Luiz, né, me conversou comigo um dia e disse, vai me fazer uma visita? Aí passou alguns dias, eu fui lá e cheguei lá, procurei por ele. Luiz estava lá, ele tinha uma sala lá na Gazeta, aqui na Rua da Frente, e Avenida Ivo do Prado, e Avenida Rio Branco, perdão, e eu cheguei lá e disse, eu quero falar com o Luiz Antônio Barreto. Aí cheguei lá, Luiz disse, pois não, eu disse, Luiz, está lembrado de mim? Nós conversamos, eu trabalhando no Diário de Aracaju. Eu disse, estou lembrado. Ele disse, e aí, qual é a sua proposta? Eu disse, eu vim aqui para você me contratar como redator. Ele disse, como redator? Eu disse, ele disse, além de revisor do Diário de Aracaju, qual é a sua outra experiência profissional? Sei. Eu disse, não, a experiência eu vou adquirir trabalhando aqui. Né? Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe contratar como revisor, porque eu estou com deficiência na revisão, mas como você fez aquele curso com o Teotônio e você leva jeito, eu vou experimentar você como foca. E me mandou para a polícia, né? Para fazer cobertura de polícia. E eu fui ser repórter de polícia. E aí parece que deu certo. Daqui a pouco comecei a redigir, a participar, porque tinha um copydesk importante na Gazeta, que tudo que os repórteres faziam ele reescrevia, que era Célio Nunes, o pai do jornalista Cláudio Nunes. E um dia Célio chegou para mim e disse, não me entregue mais seus textos, não, seus textos já estão prontos, você domina o mecanismo. Você aí tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Ainda estava adolescente, 18, jovem, né? Muito jovem, muito bobinho, tinha acabado de fazer vestibular para a Faculdade de Direito, aí, e para também pedagogia, eu sou da primeira turma de pedagogia da Faculdade Pio X,
porque eu achava que não passava em Direito, eu fiz vestibular para as duas. Certo. Aí Célio disse, você já está pronto e eu vou dizer a Luiz que não precisa você me passar seus textos, não. Você passa direto para o editor, que é ele, e ele vai dizer onde publica ou se não publica. E assim passou a ser. E com pouco tempo eu era redator também, e daí fiz uma carreira de jornalista e obtive o registro profissional no Ministério do Trabalho, porque logo depois a profissão foi regulamentada e quem estava exercendo tinha que requerer no Ministério do Trabalho o registro como profissional. Eu requeri, obtive o registro e trabalhei na Gazeta, trabalhei no Jornal da Cidade, trabalhei num jornal importante que era a Tribuna de Aracaju, que hoje é o Correio de Sergipe, né? Fui contratado para trabalhar na Rádio Atalaia. A Rádio Atalaia tinha um horário de notícia liderado por um jornalista importantíssimo, que foi Carlos Mota, que já faleceu, e também por um outro já falecido, que foi Sérgio Gutenberg, o pai de Eduardo, que é da TV Atalaia. Certo, do Vale. Eduardo do Vale, Pois bem, então trabalhei com eles no Show de Notícias e também um outro jornalista que foi meu chefe de reportagem, depois também foi meu editor e diretor de redação, que foi Roberto Batista. Sim. Né? Ou seja, eu estou preocupado porque todos que eu estou citando já constam do obituário. Tenho medo de minha ficha tá perto. Tá chegando. Né? E aí eu trabalhei depois na TV Atalaia, quando inaugurou, trabalhei na TV Sergipe, com Teotônio Neto e Nestor Amazonas, comandando a redação. E terminei largando, porque quando eu concluí, né, o curso de pedagogia, estava terminando o curso de Direito, surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Né, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de especialização em administração pública pela Unicamp e fui fazer esse curso e lá fiz seleção para fazer mestrado em filosofia na PUC de São Paulo, filosofia da educação. E daí terminei enveredando pela carreira de professor. Que entrou meio que de gaiato no navio, porque eu não pretendia ser professor, não. Eu pretendia ser advogado. Fiz o curso, não exerci a profissão, fui jornalista, porque fui trabalhar como revisor, mas nunca tinha pensado antes em ser jornalista. Então, na verdade, na sua vida, as coisas foram acontecendo, Foram acontecendo sem que eu planejasse, entendeu? Aí pronto, aí fiz esse mestrado. Voltei para cá, fui ser professor da rede estadual e da rede municipal de Aracaju. Depois fui aprovado num concurso na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Fui embora para o Paraná, trabalhei lá na Universidade de Maringá como professor. Voltei para cá e fiz concurso para a Universidade Federal de Sergipe, onde trabalhei durante 38 anos, até me aposentar no ano de 2018. Né? Nesse meio tempo, né, estive 2 vezes como secretário municipal de educação, a primeira lá em 86, com Jackson, depois voltei a ser secretário municipal com João Augusto Gama. Né, quando o Gama foi prefeito, eu fui o secretário de educação dele no município. E depois trabalhei como secretário de Estado no governo Marcelo Deda, presidia a imprensa oficial do Estado, presidia a Segrase. Né? Então, mais ou menos, a grosso modo, foi essa a minha experiência profissional. Bom, gente, é uma história, realmente tem muita coisa para contar, né? E é um compêndio, né, da comunicação sergipana e da educação também. Esse aqui a gente está encerrando agora o primeiro bloco e já a gente volta para conversar e saber mais e Jorge contar mais histórias da vida dele aqui para a gente no ID Aracaju. De volta para o segundo bloco, e você que chegou agora na TV Câmara, este é o programa ID Aracaju, e hoje estamos conversando com Jorge Carvalho do Nascimento. Ele é jornalista, professor e fotógrafo amador. Além disso, já exerceu diversos cargos de gestão da educação no estado de Sergipe. Jorge, você é baiano de nascimento, mas, graças a Deus, escolheu Sergipe como seu lar, né, para morar e fincar raízes. E como
reconhecimento, né, a sua contribuição aqui ao nosso estado, você já foi reconhecido como cidadão, tanto de Aracaju, quanto de Sergipe e também de Indiaroba. Onde é que Indiaroba entra aí na sua história? Olha, Gilberto Gil, né, tem a canção Aquele Abraço, onde ele diz que a Bahia já me deu régua e compasso. Eu direi, quem me deu régua, compasso e todos os outros instrumentos que eu precisei para viver foi Sergipe. Eu não sei se eu escolhi Sergipe ou se Sergipe me escolheu, né? Eu sou baiano por acidente. Meu pai é de Indiaroba, de uma família de Indiaroba, e minha mãe é de uma família de Macambira. Certo. Né? Então, o que é que acontece? Meu pai era militar e estava servindo na Bahia, no Exército, na Bahia, quando eu nasci. Eu nasci no Rio Vermelho, na época que o Rio Vermelho era a zona rural da periferia de Salvador, né? Não é aquela beleza que é hoje. Para você ter ideia, a minha família morava numa chácara, num sítio, no Rio Vermelho, onde hoje é a Avenida Vasco da Gama, que é uma das avenidas mais importantes da cidade de Salvador. E eu nasci lá, mas aos 6 anos de idade, meu pai saiu do Exército, quando eu tinha 6 anos. E a família voltou para cá, né? E então aqui eu entrei na escola, aqui eu estudei. Você veio para cá com 6 anos? Eu tinha 6 anos de idade, né? Aqui eu estudei, aqui eu fiz o ginásio, fiz o científico, fui aluno primeiro do Grupo Escolar Ivo do Prado, no bairro 18 do Forte, depois estudei no Grupo Escolar General Valadão, na Rua de Vitória, depois estudei no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, depois estudei no Ateneu Sergipense, depois ingressei no ensino superior e fui aluno da Universidade Federal de Sergipe e da Faculdade Pio X. Trabalhei aqui, casei pela primeira vez em 1980 e tive 2 filhas desse casamento, né, permaneci casado durante 7 anos e me divorciei. E fui embora, morei no Paraná como professor da Universidade Estadual de Maringá, né? Depois fui fazer cursos no México, fui fazer cursos em Cuba, em Havana. Depois já tinha morado em São Paulo fazendo mestrado, voltei para São Paulo para fazer doutorado, depois que eu tinha vindo para cá e já era professor da Universidade Federal de Sergipe. Depois morei na Alemanha durante 2 anos na cidade de Frankfurt, quando eu estava fazendo doutorado. Mas sempre voltando a Sergipe. A minha identidade é de sergipano, meu sotaque é de sergipano, minha cultura é sergipana. Eu tenho identidade com a cultura sergipana, tenho menos identidade com a cultura baiana. Todos os brasileiros têm alguma identidade com a cultura baiana, mas a minha identidade é sergipana. Eu sou sergipano, eu estou com 66 anos de idade e eu vivi aqui desde os 6, ou seja, tem 60 anos que Aracaju é a minha cidade, Sergipe é o meu estado, aqui é o meu torrão, a minha pátria, né? Recebi o título de cidadão de Indiaroba, porque meu pai é de Indiaroba, e foi uma coisa que me deixou muito feliz, essa homenagem, porque quando eu fui secretário de Educação do Estado, essa última função relevante que eu exerci na vida, uma das coisas pelas quais eu batalhei foi o programa de ensino médio integral. E Indiaroba sonhava em ter uma escola de ensino médio integral, mas tinha dificuldade pela instalação das escolas que tinha lá. E eu fiz os investimentos necessários e fiz os esforços necessários como secretário de Educação e consegui fazer. E hoje a Escola de Ensino Médio Integral de Indiaroba, Arquibaldo Mendonça, é um sucesso. Então, minha vida está em Sergipe. Eu sou aqui, né, casei pela 2ª vez depois, e aqui eu sou pai de 2 filhas e avô de uma neta. Então, minha vida é em Sergipe. Todos os vínculos de trabalho que eu tive na vida, à exceção desse vínculo com a Universidade Estadual de Maringá, foram em Sergipe, né? No serviço público, nas empresas privadas, né? Ou seja, minha vida está em Sergipe. Aqui foi que eu me encontrei e virei gente, né? Eu não digo que eu escolhi Sergipe, eu digo que eu tenho a felicidade de ter sido escolhido pelo povo sergipano
para ser um igual a eles e me sentir sergipano, porque tive a honra também da Assembleia Legislativa me conceder um título de cidadão sergipano e da Câmara Municipal de Aracaju me conceder um título de cidadão aracajuano. Então, eu só tenho que ter gratidão a essa terra, eu só tenho que ter gratidão a essa gente. Mas pessoas como você, assim, que tiveram tanta contribuição também para o nosso estado, a gente só pode devolver, né? Você deu, então a gente aqui no nosso estado tem que devolver. É que eu acho que eu recebi mais do que o que eu dei. E assim, aqui no nosso programa, a gente tem de praxe homenagear pessoas, né, que realmente contribuíram, que realmente fizeram e deixaram seu nome marcado aqui na história de Sergipe. E uma das homenagens, além da própria entrevista, é trazer pessoas para falar para você, pessoas do seu convívio, que tem algum tipo de convivência com você, que quiseram dar um recadinho para Jorge Carvalho Nascimento. Vamos ver? Vamos assistir? Vamos. Bora. O meu amigo Jorge Carvalho do Nascimento é uma personalidade da vida sergipana. Competentíssimo, professor, de larga experiência, tem uma visão extraordinária sobre a educação e sobre a cultura, já exerceu vários cargos na administração pública do município de Aracaju, do estado de Sergipe, sendo inclusive secretário da Educação, quando exerceu e teve relevância o seu trabalho na política educacional de Sergipe. Escritor, conferencista, dentre as suas produções literárias nós temos grandes ensaios como A Cultura Ocultada, em que ele estuda a personalidade de Tobias Barreto, e também personalidades da educação em Sergipe, né? Outro detalhe são seus contos, o Júlio, Carvalho e memórias, a memória do aprendizado, dentre outros títulos importantes para a cultura, para a vida e para os seus alunos, para a vida educacional do nosso estado. Esperava? Não, né? Jamais. Então, essa é uma forma que a gente tem também de homenagear, né, vocês, né, que tanto fizeram aqui pelo nosso estado. Mas também não para aí, não. Não? Não. Tem mais história para contar, tem mais pessoas que querem falar com você. Mas, Jorge, eu queria também que você contasse mais um pouco dessa... Você está aposentado, né? Mas não está parado. Não. Né? De jeito nenhum. Até pela sua característica, não lhe conheço pessoalmente, mas esse pouco que a gente conviveu aqui, dá para ver que você é uma pessoa irrequieta. Né? Uma pessoa que teve essa produção toda de vida não iria parar, né, tão cedo. Hoje você é presidente da Academia de Educação e membro da Academia Sergipana de Letras. Mas o que você está fazendo hoje? Olha, veja, de fato, eu acho que não dá para a gente ficar parado. Você imagine que tristeza deve ser alguém que acorda de manhã, né, o sol nasceu, você fica esperando a manhã toda chegar a hora de almoçar e depois vai esperar a tarde toda até a hora do sol se pôr. E depois vai esperar a noite toda até a hora de dar sono, para dormir de novo e no outro dia repetir a mesma rotina. Ou a gente se reinventa, ou a gente abrevia a vida, né? E a vida é bela. A vida é curta, eu acho que quando a gente vira gente e quando a gente começa a entender o que é ser gente e o que é o mundo, ou seja, quando você se desprende daquelas fantasias de que o bom da vida, de que ser gente na vida é você acumular um grande patrimônio, é você... Não, a vida é feita de pequenas coisas, de pequenas alegrias, entendeu? O bom da vida é você, por exemplo, poder encontrar um amigo, né? Eu vou sair daqui, vou tomar um café com uma pessoa amiga minha que marcou comigo no final da tarde. Pergunta para quê? A troco de nada, pelo prazer de um encontrar o outro, né? Eu tenho um grupo de amigos que toda terça-feira a gente senta num restaurante para almoçar. Pode chover, canivete aberto. Tá lá aquele grupinho sentado, 6 pessoas, para almoçar. Vai lá, senta, almoça, depois cada um toma seu rumo, né? Então a vida é feita desses pequenos momentos. Eu sempre gostei de ser, digamos assim, gregário. De gente, né? Pronto, de conviver. Então, o que é isso? Eu era ainda adolescente e um amigo meu, que hoje é um médico cardiologista,
conhecido em Aracaju, chamado Marcos Lemos, né? Marco é o dono da clínica Unicate. Marcos Lemos criou um clube de jovens que reunia adolescentes ali dos bairros 18 do Forte e Santo Antônio, que gravitava em torno de duas igrejas que nós frequentávamos, a Igreja do Espírito Santo, na Avenida Simeão Sobral, e a Igreja Pio X, no bairro Palestina, ali perto do Colégio Ivo do Prado. E esses meninos começaram a se reunir uma vez por mês, convidava alguém para fazer uma palestra. Resumo da ópera: criamos um clube de amigos chamado SUSA, Sociedade Unida Sete Amigos. Esse clube existe até hoje e uma vez por mês a gente se encontra. É o grupo da terça, não? Não, outro grupo. É outro grupo. O da terça é toda semana que almoça na terça. Esse é um grupo que se encontra na última sexta-feira de cada mês, na primeira sexta-feira de cada mês, na casa de algum de nós, para bater papo, mentir, conversar, contar a história da vida, não é? Lamentar os insucessos e é isso que leva na vida, tomar né? vinho e comer. Ou seja, é um clube que existe desde quando eu tinha 14 anos de idade. E preservar isso, então, né? Que coisa o grupo maravilhosa. se preserva. Hoje nós somos 6 que estamos lá. Agora, na próxima sexta-feira, a gente vai se reunir de novo. O encontro desse mês. Então, eu gosto desse tipo de associação, né? Eu fui escoteiro. Entendeu? Foi outra forma de ser agregador que eu encontrei, porque aí era adolescente, ia para fazer acampamento, né? Ia fazer trilha, subir montanha, atravessar rio, atravessar floresta, né? Então, por que eu sou fotógrafo amador? Porque lá quando eu era escoteiro, eu desenvolvi o gosto de observar coisas, né? E quando chegou na idade adulta, eu comecei... né? Eu tenho uma irmã que é fotógrafa amadora também, Conceição. Aí Conceição começou a fotografar e a fazer curso de fotografia. Eu me interessei e fiz também. E aí comecei a investir em máquina fotográfica, não sei o que lá. Aí criou-se um grupo de trilha que foi liderado pelo médico Antônio Samarone, um grupo chamado Expedição Serigi, né? E quem acabou o grupo foi a pandemia. Né? Nós fazíamos uma expedição uma vez por mês, subia a serra, fazia passeios em cidades, observando prédios históricos, não sei o que lá, e entrando em igreja e fotografando. Atravessando rio, atravessando floresta, subindo montanha, descendo montanha. O SUSA, Expedição Serigi, grupo de escoteiro. Quando entrei no mundo do trabalho, fui sindicalista, ou seja, eu sempre presidi o sindicato ajudei a fundar e fui o primeiro presidente do sindicato dos professores do município de Aracaju. Era a PEMA, Associação Profissional, que virou Sindipema. Então, sempre estive em alguma coisa dessa. Depois, entrei no Rotary Club de Aracaju, eu sou membro do Rotary Club de Aracaju Norte, pelo qual, inclusive, nesse momento, nós estamos fazendo uma campanha. A gente recolhe livros que as pessoas têm em casa e leva esses livros para escolas públicas, estaduais e municipais e doa às bibliotecas dessas escolas. Nós estamos doando 100 livros a cada escola. Né? Até o final do ano, até dezembro, a gente quer doar 6 mil livros. Então, uma pessoa como você, agregadora, amigueira, né? Com certeza as pessoas... tem muito o que falar com você, né? As pessoas têm muito o que falar e por que falar. Então, vamos ver o recadinho dessa pessoa agora? Vamos. Bastante especial para você. Vamos. Bora. Falar sobre Jorge é falar de um ser especial. É um ser, uma pessoa que se preocupa com o outro, cuida com zelo, com carinho, com dedicação de todos que se aproximam dele, né? Não somente dos familiares, de nós, né? Mas de todos os amigos e daqueles que necessitam. Então, e todos os dias ele se acorda alegre, feliz. Essa é uma das características dele, né? Sempre com uma posição positiva,
diante das dificuldades diárias, cotidianas da vida. Para mim é uma alegria compartilhar há tantos anos com ele, nessas estradas da vida e também da construção do conhecimento. Isso é um golpe baixo. Eu sou cardiopata, vocês tenham cuidado comigo. O que será que vem aí? Eu tenho 2 estentes no coração. Olha, gente, nessa alegria aqui, nessa energia boa e bacana de Jorge, a gente encerra aqui o nosso segundo bloco e já já a gente volta para o terceiro. Nos 2 primeiros blocos do programa, a gente conheceu toda a história e contribuição de Jorge Carvalho, não só na educação, como em diversas áreas governamentais em Sergipe. E agora, vamos falar um pouco sobre Jorge família, o Jorge pai e o Jorge esposo, e também o Jorge fotógrafo. E esse tema nós vamos abordar porque ele fez questão de nos enviar quando ele mandou o currículo pra gente. E estava lá em destaque, fotógrafo amador. Você falou no segundo bloco, mas foi só uma pincelada. Foi na época do escoteiro, né? Que surgiu essa paixão pela fotografia? Não, a fotografia surgiu depois. Quando eu era escoteiro, surgiu a paixão. Eu sou, porque esse é escoteiro, é como o Rotary, não deixa como algumas de ser. coisas, a gente entra e não consegue sair mais nunca. Né? Então, veja, eu desenvolvi a paixão pela natureza. Sim. Né? Pelas pessoas, por observar os ambientes onde você anda, por aprender a se localizar, a descobrir, por exemplo, a cidade de Aracaju está no Trópico de Câncer, no Trópico de Capricórnio. Aí outro dia uma pessoa me perguntou, isso serve para quê? Para nada, para ter prazer, entendeu? Se eu fosse navegador, aviador, né, marítimo, serviria muito. Não sou, mas eu tenho o prazer de estudar esse tipo de coisa. Então, bem, eu aprendi a observar cidades e a natureza e pessoas e animais e coisas e plantas. E quando eu cheguei na idade adulta, minha irmã Conceição se interessou por fotografia e ela disse, fotografia é a sua cara. Eu disse, Conceição, já me meto tanta coisa. Um dia ela me deu a máquina dela, eu comecei a fotografar, não parei até hoje. Entrei na Expedição Serigi para fotografar ainda mais. E a fotografia me deu o prazer de publicar 2 livros. Eu tenho 2 livros de fotos. Um livro chamado Muda a Expressão, né? Que é um livro que eu fiz a partir de viagens que eu fiz por diversos lugares do mundo. Fotografando também prédios, fotografando natureza. Edifícios, natureza, igreja, navios, entendeu? Máquinas, pessoas. Então, um é o Muda Expressão. Por exemplo, eu fiz uma série de fotos que eu chamei de Miséria é Miséria em Qualquer Canto. Eu fotografava pobres em situações diversas e gostava muito de fotografar em lugares que pareciam que eram lugares de ricos. Por exemplo, eu entrei uma vez na Catedral de Brasília, e a Catedral de Brasília, uma das coisas da genialidade de Oscar Niemeyer, chama atenção, porque é aquele negócio que a gente vê nas fotos, né, que parece os dedos entrelaçados em oração, voltados para o alto, preenchidos com vidro, com vitrais, e você chega e você não vê a igreja, só vê aquilo. Você entra num túnel, o túnel é escuro. Quando você sai no fim do túnel, a luz lhe invade. Um salão imenso, dando a ideia do que é o poder de Deus, não é? Que lhe traz a luz, que lhe ilumina, que faz você ver, né, a grandeza. Eu conheço, mas eu não estava com esse olhar. Esse olhar, a primeira vez que eu fui lá, eu comecei a fazer essa interpretação. Que essa deve ter sido aí, depois fui ler como é que Oscar Niemeyer explicou a Catedral de Brasília e achei que minha explicação bateu com muita coisa que ele disse. Aí, no fim daquele túnel, tinha uma senhora com as deformações da doença, tomada pela obesidade e pela dificuldade de mobilidade, sentada no chão, com uma panela de metal, de flandre, pedindo esmola.
Eu dei uma esmola, botei lá naquele vasilhame e perguntei, eu posso fotografar a senhora? Ela disse, olha, pode, porque o senhor foi o primeiro que me pediu. Os outros chegam aqui e fotografam sem pedir. Eu disse, mas eu quero fotografar e quero publicar. Ela disse, pode fazer o que o senhor quiser. Eu aí tirei um monte de foto dela. E ela é uma das fotos que eu tenho no livro Muda Expressão. Uma das fotos é a foto dela, que eu gosto muito. Outra vez foi na Catedral de Maceió. A Catedral de Maceió é linda, como a de Brasília é linda e é um lugar de riqueza, de Fausto, dos grandes casamentos. Na Catedral de Maceió, um senhor com a expressão do sofrimento, da pobreza, do sol, da dureza da vida estampado nele, com os filhos. Eu fiz uma série de fotos dele sentado na escadaria da Catedral de Maceió pedindo. É outro que está no livro Muda Expressão. Então, essas coisas chamam a minha atenção como fotógrafo. O outro livro de fotografia que eu fiz é um livro chamado Fé. O que é o Fé? Eu fotografei templos e fotografei pessoas em situação de manifestação da fé, né? Pessoas orando. Por exemplo, uma vez eu estava em Lima, no Peru, e tinha uma procissão com um grupo de homens de paletó e gravata transportando um andor de metal, né, de ferro, aqui no ombro. Você via no rosto deles a expressão de dor, de sofrimento, e aquele negócio pesado com a santa enorme lá em cima, que você vê pela fé como as pessoas são capazes de se sacrificar. O poder que tem a fé, de fazer as pessoas se entregarem ao sofrimento na esperança de alcançarem algo melhor, a graça. Então, resultado, esse tipo de coisa. E igrejas, né, que eu adoro fotografar a igreja. Eu tive uma vez nas Ilhas Malvinas, fotografei a Catedral Anglicana, né? Cheguei em outro lugar, fotografei a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja católica, a igreja ortodoxa, tudo isso está lá. Ou então fui na casa de um amigo aqui no Rio São Francisco, em Santana do São Francisco, e chega lá, estavam os anjinhos de barro em cima do muro. Com o rio ao fundo eu fotografei. Então, esse livro Fé tem essa coisa. E eu tenho vontade de publicar um terceiro livro de fotos. Estou lá cogitando entre vários temas que eu tenho nas minhas fotos. Arquivo tem, né? Tem. Muito, né? Eu tenho mais de 20 mil fotos guardadas nos meus arquivos. E tudo catalogado? Tudo catalogado. Eu coleciono hoje em HDs. Certo. Né? Eu tenho um monte de HD de 1 terabyte, tudo lá cheio de imagem. E a fotografia me fez também outra coisa. Me levou para as redes sociais. Eu tenho 3 Instagrams de fotos. Né? Eu tenho um canal no YouTube, que aí a imagem virou som. Eu hoje, meu barato é entrevistar as pessoas e publicar entrevistas, entendeu? Mas os temas, os entrevistados são ligados à área fotografia ou variados temas? Não. Por exemplo, nesse momento, está na minha série, o professor advogado Luiz Eduardo Oliva. Entendeu? Eu tenho uma série que chama Memórias de Jornalista. Eu aí pego o jornalista, que ninguém tem mais o foco que o cara é jornalista, mas que ele já deu importantes contribuições como jornalista. Que bom esse resgate, né? Então, no meu canal YouTube... E a sua veia jornalística aí não morreu, né? Pois aí, por exemplo, o juiz Anselmo Oliveira é jornalista, já foi colunista social, entendeu? Está lá no meu canal, tem vídeo com ele agora. Eu faço entrevistas longas de 2, 3 horas e um podcast, então. Publico vídeos de 15 minutos. Edito e publico. Estou publicando o jornalista e radialista Carlos Magalhães, entendeu? Então, esse barato aí. Vou começar, eu acho que hoje eu vou publicar uma série. Eu tenho uma série também chamada Fé. Certo. Então, eu vou começar hoje a publicar o pastor Gerson Vilas Boas, coincidência. Sogrão. Esse Jorge, tipo de coisa. Eu queria que você também contasse, você fala com muita paixão da fotografia, é gostoso ouvir você falar, né? Até porque congelar imagens e remete também suas memórias, né? Suas viagens, suas experiências. Mas eu queria agora que a gente entrasse um pouquinho no tema familiar. Certo. Como é o Jorge pai? Né? Que suas filhas já estão criadas, né? Já estão adultas, inclusive.
Como é Jorge Olha, pai? Como é que foi essa questão com você familiar? Eu fui pai muito jovem. Eu fui pai aos 24 anos de idade, né? Tive minha primeira filha, Alicia, que hoje tem 41 anos. Né? Mora em Volta Redonda, é advogada, é mãe de Lara, a minha única neta, né, que tem 12 anos de idade. Né? E sou pai de Denise. Denise é publicitária, Denise é uma mulher de marketing, né? Denise é professora e participa da gestão do Grupo Tiradentes, da Universidade Tiradentes. Né? Então, são essas duas pessoas. Eu passei uma fase de minha vida distante delas. Por quê? Porque eu me divorciei. Jovem também. Jovem, com 7 anos de casado. E quando eu me divorciei, Lícia tinha 5 e Denise tinha 6 anos. E eu me divorciei e tinha acabado de passar no concurso da Universidade de Maringá. Fui morar no Paraná. E eu passei a ser pai eventual. O que é que eu chamo de pai eventual? Dava um período de férias aqui, as meninas iam para Maringá, de lá eu pegava o carro. E a comunicação antigamente não era tão... Não tinha facilidade, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. O tempo que eu vivi na Alemanha, quando eu vivi na Alemanha, elas estavam entre os 13 e os 15 anos de idade. Aí eu levei elas para passar uma temporada comigo em Frankfurt. Passaram um mês e pouco convivendo comigo. Eu aproveitei para dar um giro na Europa com ela, de carro, de trem. Com as meninas com 13 anos, então? Foram sozinhas. Né? A mãe embarcou aqui no avião e eu recebi lá em Frankfurt, na porta do avião. Então, quer dizer, fui um pai que teve esse tipo de convívio. E depois que eu voltei a viver aqui, elas voltaram a conviver comigo no dia a dia. E soube estabelecer um ambiente de trazê-las para dentro da nossa casa. Né? Então, as várias viagens que eu fiz ao longo da minha vida, elas sempre estavam presentes. E depois viraram adultas, aí a gente passou a ter um convívio normal dentro de casa, elas passaram a ter 2 casas, 3 casas, entendeu? E eu acho que foi uma das melhores coisas da minha vida, foi ser pai de meninas. Né? Eu, antes de ser pai, eu tinha muita vontade de ser pai de um menino. Mas depois que eu descobri como é apaixonante você ter filha, né, eu sou muito feliz por ter 2 filhas. E aí a natureza achou pouco, me deu uma neta. Então, mais feliz ainda. E até porque eu fui criado dentro de um matriarcado. Né? Minha mãe era uma mulher de personalidade muito forte e a última palavra era dela. E além disso, né, numa família de 5 irmãs. Então, as mulheres realmente permeiam totalmente a sua vida, né? Cercado de mulheres. Coisa linda. Então, vamos ver o que é que Denise e Lícia têm para falar. Você entrevistou Denise e Lícia? Hein? Vamos ver o recadinho que as filhas de Jorge, as filhas de Jorge têm para dar para ele. Estou aqui para falar do professor Jorge Carvalho, que para mim é paiê. A gente se trata com muito carinho no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu me sinto muito grata por poder compartilhar a vida com ele, de ser filha dele. Ele, desde a minha infância, foi um ser humano que me ajudou a descobrir o mundo através de viagens, através de música, através de cultura. Me ensinou a explorar as minhas curiosidades sem medos, né? Sem amarras. Isso foi bastante significativo na formação da minha personalidade. E eu sei que nem todas as pessoas têm essa possibilidade de ter essa vivência ao lado do pai, né? E eu tenho um orgulho imenso disso. E uma felicidade imensa de poder ter compartilhado e ainda compartilhar essa rotina com ele, né? A gente tem uma convivência muito bacana, muito prazerosa. E além de tudo, morro de orgulho de todo o legado social que ele construiu na educação no estado de Sergipe e de todo o legado de literatura que ele vem deixando aí
para todos nós, para que nos ilustra muito, né? Dizer que eu sou fã de carteirinha, né? Não sei se eu sou a número 1, mas espero que sim. E dizer que eu amo muito. Um beijo, pai, te amo. Oi, avô Jorge. Eu te amo muito, e mesmo que nós estejamos separados, né? Aí você veio nos visitar, comprou um monte de figurinhas da Copa pra mim, e eu estou com saudade de você. Um beijo. Para nós, você representa sempre na nossa vida compreensão, respeito, amor, carinho e acolhimento. E apesar da distância e apesar da saudade, você consegue sempre se manter presente da melhor maneira possível. A gente ama muito, pai. Um beijo. Esse reconhecimento, né, que às vezes no dia a dia a gente acaba até esquecendo, né, de falar o quanto ama o pai, o quanto ama a mãe, o quanto ama os filhos, né, pela correria, pelo costume de estar ali. E esse reconhecimento, né, que você falou, eu criei minhas filhas separado, tal, trauma nenhum, né, as meninas pelo contrário, é um orgulho danado nesse pai. A neta também, leve cavaco pra neta. E aí tá tudo resolvido na próxima viagem. A neta agora é o seguinte, a cada 15 dias eu tô mandando R$50. Então é melhor avô do mundo. Mas você sabe pra quê? Pra comprar figurinha da Copa. Da Copa, tá bem assim nessa... Ela tá enchendo período. o álbum, né? Eu disse, minha filha, eu disse a ela ontem, disse, Larinha, enche esse álbum logo, porque você vai quebrar Vai quebrar o vovô, Larinha. Ela disse, não, vovô, eu tô com um monte de repetida, mas ainda tá faltando. Enquanto houver figurinha, vai ter R$50, vovô. Entendeu? Eu espero que passe logo esta Copa e ela enche este condenado deste álbum. Bom, Jorge, tá chegando ao fim aqui o nosso programa. Passou muito rápido. Foi um bate-papo muito descontraído, bem gostoso. Espero que você tenha gostado do jeito que a gente preparou para você essas homenagens, né? Essas pessoas para falar para você, a gente conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais do seu lado pessoal, do Jorge jornalista, do Jorge escritor e do Jorge educador, né? E tanto que você contribuiu aqui para a Sergipe, espero que a gente tenha também lhe retribuído à altura. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, né? Eu quero fazer um agradecimento também especial, que eu acho que eu tenho a obrigação de fazer. Eu quero agradecer aos meus companheiros, amigos, confrades da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana de Educação e da Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL. Eu sou membro dessas 3 academias, né? E também do Rotary Internacional, do Rotary Clube de Aracaju Norte. Então eu queria agradecer essas pessoas, porque são pessoas com as quais eu convivo hoje. Eu tenho prestado serviços também à Assembleia Legislativa de Sergipe, de publicação de livros, de organização de palestras, né? Tenho sido solicitado para isto e quero agradecer ao presidente da Assembleia, Luciano Bispo, quero agradecer a Igor Albuquerque, que é a pessoa que trata dessas coisas comigo, e há uma outra pessoa lá dentro também que trabalha muito com isso, aliás, 2 pessoas, e que viabilizam esses projetos, que é Irineu Fontes, né, e que é Roberto Bispo. Então, eu tenho trabalhado em coisa que eu gosto, editar livro, né, eles me convidam para isso, organizar seminários e palestras sobre a história e a cultura de Sergipe, e são coisas que me dão muito prazer. Então, eu tenho que agradecer. Além de agradecer à minha família, aos meus irmãos, né, que são parte importante dessa trajetória. Yara, minha irmã mais velha, Conceição, Denise, Marcos, Célia e Arinha, que é a mais nova. Então, são as pessoas que me cercam, além de Estezinha, né, que depois aqui me encantou, e minhas filhas. Eu quero agradecer a todos e aos meus amigos. Bom, gente, esse foi Jorge Carvalho Nascimento, o homem não para, e aí tá aí, na Parada de Sucesso, acompanhe ele no YouTube. A gente vai deixar aqui o canal dele no YouTube para vocês conhecerem mais um pouco do Jorge entrevistador, do Jorge jornalista, né, Jorge? Tá bom, foi um muito prazer, obrigado. muito obrigada. Obrigado a você. Bom, gente, chegamos a mais um fim do programa ID Aracaju. Acompanhe a gente através da TV Câmara Aracaju, pelo canal 5.3 em canal aberto, como também pelo site da Câmara Municipal de Aracaju e por nossas redes sociais. Na próxima semana estamos de volta. Até lá!